Vamos lá, antes que descarregue. Então, vamos fazer uma breve oração? Sim. Então, vamos curvar as frontes e orar. Querido Deus e amado Pai, Deus Criador do Universo, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra, suplicamos a orientação do Teu Espírito Santo, para que o mesmo possa nos dirigir à medida que nós vamos lendo aqui os textos inspirados. Seja comigo e seja com todos que estão aqui participando desse estudo, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, né, então boa noite a todos aí, a todas, né, também. Na quinta-feira passada nós começamos a estudar o livro de Daniel, o capítulo 7, especificamente, né? E aí nós ficamos no versículo 8, capítulo 7 de Daniel, no versículo 8. E aí eu quero fazer uma continuação a partir do versículo 9. Mas eu sei que nem todas, eu creio, participando, né, no estudo passado. Então, eu quero fazer uma breve recapitulação do que a gente viu quinta-feira, ok? Então, em Daniel capítulo 7, nós encontramos aqui uma visão que Daniel teve lá por volta do ano 552 a.C. Nessa visão, ele viu 4 animais grandes e terríveis subindo do mar, né? E ele ficou espantado com aquela visão, porque o primeiro animal que ele viu era um leão com 2 asas, né? Ele vinha subindo do mar, um leão com 2 asas, e depois, em seguida, subiu um urso com 3 costelas na sua boca. Esse urso ele era manco, ele tinha um lado mais alto do que o outro. O terceiro animal que ele viu foi um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois desse terceiro animal, ele viu um espantoso, um animal terrível, que ele não tinha nenhum nome para dar àquele animal, porque não existia aqui na Terra nenhum animal que se parecia com aquele quarto animal. E ele ficou espantado com tudo isso. Lá na frente, em Daniel capítulo 7, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, a gente viu também no estudo passado o que significa animais na profecia, a gente viu o que significa chifre, a gente viu o que significa asas, né? E asas, no estudo passado, a gente viu que simboliza velocidade de conquista. Como aqueles animais que são 4 representam 4 reis ou reinos que se levantariam da terra, aquele reino que tinha asas significava que ele dominaria o mundo com mais rapidez. O leão tinha 2 asas. Isso significa que ele dominou com muita velocidade. Mas o leopardo dominou com mais velocidade ainda, porque ele tinha 4. E nós vimos também o que significa mar na profecia, e na profecia mar significa povos, nações, multidões e línguas, de acordo com Apocalipse 17, versículo 15. E a gente vê esses animais subindo do mar, né? E a gente vê que esse mar está agitado pelos ventos. E na profecia, no estudo passado, nós vimos que ventos significa guerras, significa pelejas entre as nações. Então, se nós fôssemos aqui descodificar cada símbolo, para a gente falar numa linguagem mais clara e não numa linguagem simbólica, a gente diria assim, que Daniel viu 4 reinos se levantando do meio dos povos, e esses povos estavam agitados pelos ventos, significando que eles estavam envolvidos em guerra. Eles estavam envolvidos em pelejas, em discórdia uns com os outros. E devido a essa agitação de guerra, esses 4 reinos que se levantariam, surgiam. Que o último animal, que é um animal espantoso, que tinha dentes de ferro, esse animal ele tinha 10 chifres, né? E esses 10 chifres, aqui
Daniel capítulo 7, no versículo 20, diz assim: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros, eu olhava, Ah, sim, que eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Aí lá no verso 24 fala, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, o chifre na profecia significa reis. Também significa reinos, ou poder. Né? Pode ser um ou outro, dependendo do contexto que a gente está lendo aqui. Né? Do contexto onde aparece esse símbolo. Então, o que significa? A gente viu que o primeiro animal, que é o leão, representa a Babilônia, o Império Babilônico. E o rei que se destaca ali naquele império é o rei Nabucodonosor. Né? O segundo império que vem depois, o segundo reino, simbolizado pelo urso, representa os medos e persas que vieram depois de Babilônia. E é interessante que esse reino, ele era um reino formado por 2 povos distintos, os medos e os persas, não é? Só que os medos ficaram reinando por apenas ali uns 2, no máximo 3 anos, que foi Dario, aquele personagem que aparece em capítulo 6 de Daniel, que tem aquele episódio, Daniel na Cova dos Leões, enfim. Ele era tio de um general, né, que se tornou rei depois, chamado Ciro. E Ciro, ele era um persa. Depois que Dario morre, Ciro sobe para o trono e ele começa a reinar sobre os 2 povos, sobre os medos e sobre os persas. Desde quando Ciro sobe ao trono, nunca mais houve na história um rei medo no reinado da Medo-Pérsia. Sempre foi um reis persas, dali de Ciro para frente. É por isso que os persas eram mais fortes. E o urso tinha um lado mais alto do que o outro. O urso era manco. Né? E lá na estátua de Daniel, capítulo 2, nós temos aquela parte de prata, os peitos e os braços de prata, os braços que são 2, exatamente simbolizando os medos e os persas. O reino que veio depois dos medos e persas foi os gregos, né? O Efraim, Oi? eu tô com os slides prontos, se você quiser. Certo, tudo bem, eu estou fazendo uma recapitulação aqui. Ah, Ah, sim, mas a irmã pode colocar aí o slide de número 5, tá. Show. tá bom? O slide de número 5 vai ajudar. Ok. Esse aí é o 5. Coloque o. Pronto, esse daí. Esse que a irmã colocou aí, nesse slide, nós temos aí o território que os babilônicos dominaram, não é? Aí eu coloquei aí, né, o leão que aparece, que sobe do mar, tem a imagenzinha do lado direito da tela, e bem no centro tem a cabeça de ouro, que representa o mesmo império, né? Essa parte aqui em azul, né, o lilás, é o Império Babilônico, né? Ele pega a parte da Síria, pega a parte da Judéia toda e a parte da Arábia, que fica mais embaixo, né? E depois dele veio o Império Medo-Persa, que é, a irmã pode passar o slide, viu, irmã Renata? Que é o slide de número 6. No Império Medo-Persa, nós temos o urso. Renata, você pode passar aí o slide? Pronto, está aqui. O Império Medo-Persa, olha como ele é bem maior, né, em extensão geográfica do que o Império Babilônico, né? Ele vai quase na Grécia, chega quase na Grécia, aqui do lado esquerdo da tela, e ele vai lá até pertinho da Índia, não é? E ele domina também o Egito. Eu coloquei aqui esses três setinhas aqui, ó. Eu não sei se a irmã Renata está vendo aí, para poder apontar. Tem 3 setinhas vermelhas aqui, ó. Uma aqui no Egito, olha, tem uma no Egito aqui, irmã. Tem uma lá pertinho da Grécia, numa cidade chamada Lídia. E tem uma outra bem aqui,
pertinho, que é Babilônia, aqui em Babilônia, pertinho de Elão. Nesses 3 pontinhos aqui, foram os 3 primeiros territórios dominados pelos medos e persas, né? Foi a Lídia, depois o Egito, e depois o último que faltava, que era a Babilônia. E note aqui que o urso, ele vem trazendo na sua boca exatamente 3 costelas, não é? E é exatamente o território que faltava os medos e persas dominarem, e eles dominaram. E aí dominaram o mundo ao subjugarem a Lídia, o Egito e Babilônia. Isso é o que é simbolizado, né, pelos 3 chifres, ou melhor, os 3 costelas na boca, né? Os 3 reinos que foram dominados: Lídia, Egito e Babilônia. E você percebe na figura do urso, olha, que ele é manco, ele tem uma patinha assim mais baixinha e a outra é onde ele se sustenta, que é mais alto do que a outra. É exatamente porque os persas, eles se tornaram mais fortes depois, né? É por isso que o texto bíblico fala em Daniel capítulo 7, no versículo 5, dizendo: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Olha o que o texto diz: ele se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Pois bem, olha como ele se estendeu, dominou o mundo, né? O próximo slide que a gente encontra é o terceiro animal que subiu do mar, né? Veja aqui, esse terceiro animal que está no lado direito da tela, ele é um leopardo, ele tem 4 cabeças, né, e 4 asas. O primeiro animal, que é o leão, ele tem 2 asas, né? E o rei que se destaca lá é Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morre, o reino enfraquece. Então, já não começa as coisas a funcionar como funcionava na época de Nabucodonosor. Eles já não dominam com tanta velocidade. É por isso que o texto de Daniel 7 fala que foi-lhe arrancada as asas e dado um coração de um homem, no versículo 4, que é exatamente a experiência que Nabucodonosor teve, né, a experiência de conversão no capítulo 4 de Daniel, que ele deixou de ter aquele coração de animal e passou a ter um coração de um homem. E pouco tempo depois ele vem a falecer e morreu salvo no Senhor, graças a Deus. Enfim, aqui nós temos o leopardo. Se Nabucodonosor dominou o mundo com velocidade, esse animal é que iria dominar com mais velocidade ainda, porque ele tem 4 asas, né? E aqui nós temos aqui o símbolo do Império Grego, né? O Império Greco-Macedônico. E aqui o rei que se destaca aqui nesse império é o famoso Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno. Ele é da Macedônia, ele vai dominando o mundo. Bem aqui do lado esquerdo da tela, nós temos aqui essa linha vermelha, que percorre aqui toda a rota que Alexandre veio fazendo para dominar o mundo. Toda a rota que ele veio fazendo, né? E, enfim, com 33 anos de idade, ele já tinha dominado o mundo todo. Olha, ele foi até a Índia, se estendeu até a Índia e depois voltou, né? Só que aí, Alexandre, com 33 anos de idade, ele veio a morrer, né? Ele morreu na flor da idade, não deixou descendente. Diz alguns historiadores que ele tinha filhos, né? Mas os seus generais, né, os 4 generais que ele tinha, acabou dando fim à vida desse filho que ele tinha, que parece que se chamava Póstumus. E aí, esse homem que tem aqui, essa imagem que tem bem no final, bem no meio aqui da figura, né, do mapa, parece uma moeda aqui. Esse homem aqui, ele era o tesoureiro de Alexandre o Grande. Ele tentou manter e conservar o reino unido, mas os seus generais não permitiram, não deixaram. Eles estavam com ambição e começaram a lutar contra esse tesoureiro. Então, o reino foi dividido em 4. E aí nós temos aqui, ó, lá no canto esquerdo da tela, esse territóriozinho amareladozinho, né, laranja, que foi o primeiro território que ficou com esse homem chamado Cassandro, que tem aqui em cima o nome dele, né, no mapa, Cassandro.
Ele era um general de Alexandre, ele ficou com esse território aqui, né, que fica ao leste. Aqui esse território verdinho, nós temos aqui Licímaco, né, que ficou com essa parte aqui verdinha. E esse território maior, né, aqui no norte, né, o norte e o oeste, região oeste, ficou com... Apareceu uma imagem, irmã, aí que eu não estou conseguindo ver o nome dos outros generais. Aqui tem uma... aí, pronto. Pronto. Aí essa parte vermelha ficou com Seleuco, né, um outro general de Alexandre. Seleuco, depois, ele toma essa parte verde e essa parte amarela também. Aí fica só dois reinos. Esse reino vermelho de cima, que é o reino do norte, e esse reino de baixo, lilás, assim, roxo, que fica o Egito, é o reino do sul, que ficou com Ptolomeu I. Os 4 generais de Alexandre o Grande. E na imagem que temos ao lado, o leopardo tem exatamente 4 cabeças, né? Exatamente 4 cabeças, que simbolizam exatamente os 4 generais de Alexandre o Grande, né? Enfim, depois desse império aqui, né, o Império Greco-Macedônio, Daniel ele viu um outro reino subindo do mar, né? Um outro animal. E aí a irmã pode passar para o próximo slide, o slide número 8, né, no caso. Que aí nós temos aqui o animal terrível, o animal espantoso. Esse animal espantoso ele representa o Império Romano, não é? E nós temos aqui a Roma vindo lá do leste, né, em relação à Judéia. E aqui todo esse território aqui, não sei se é marrom, avermelhado, é o território que foi dominado por Roma, né? Dominou o mundo, passou muito tempo, né, subjugando as nações, matando com dentes de ferro mesmo, mastigando as pessoas mesmo e as nações, né? Enfim, esse é o Império Romano, né, simbolizado pelo animal estranho. Só que ele dominou o mundo do ano 168 até o ano 476, que tem aqui embaixo do nomezinho Império Romano, né? Enfim, foi o período em que Roma dominou o mundo. Mas a profecia diz, em Daniel 7, que Roma tem esse reino, ele tinha 10 chifres. E no ano 476, esse reino foi fragmentado. Devido às guerras das tribos bárbaras, o reino, né, o Império Romano do Ocidente se desfacelou em exatamente 10 pequenos reinos, que passou a ser os reinos da Europa, né, e que alguns deles existem hoje, né, como nação. Em Daniel capítulo 7, versículo 7 também diz assim: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Pronto. A irmã pode passar o próximo slide, né? O slide de número 9, e aqui nós temos o Império Romano, aquele reino que a gente viu aqui no slide 8, totalmente fragmentado em 10 reinos. Só que o Império Romano ele foi dividido depois, quando Constantino ele se tornou, né, um imperador, ali no ano 313 depois de Cristo, ele transferiu a capital, né, a capital do Império Romano, que ficava em Roma, ele transferiu para Bizâncio. Você vê aí na imagem, tem aqui o Império Romano do Oriente. Aí tem aqui um pontinho com o nome Constantinopla, bem aqui. Bem aqui, esse pontinho. Esse pontinho bem aqui, vermelho, que tem aqui, era a cidade de Bizâncio. Ele mudou o nome dessa cidade e colocou o nome da cidade de Constantinopla. Aí ele transferiu a capital do império, que era em Roma, para Constantinopla. Aí ficou o reino muito grande, né, que se estendia do Ocidente ao Oriente, enfim. E aí esse era o famoso Império Romano. Mas, quando no ano 476 as
tribos bárbaras começaram a guerrear entre si e contra o Império Romano do Oriente, ou melhor, do Ocidente, né? Aí o Império se desfacelou nesses 10 que você vê aí na imagem. O Império Romano do Oriente, que é esse cinza, continuou existindo ainda por muito tempo, até o ano 1453, quando foi invadido pelos turcos. Ok? Pois bem, então nós temos aqui os 10. Vamos focar aqui nos 10, né, que constituía o Império Romano do Ocidente. Nós temos o primeiro aqui em cima, os alamanos. Os alamanos se tornaram futuramente os alemães, né? Já está até, inclusive, no nome. Se tornaram os alemães. Aí nós temos aqui o 2, os francos, né? A capital, que é o Paris. Nessa partezinha, eu acho que é 10. Isso, a irmã está circulando aqui. O número 1, que é os alamanos. O número 2, a tribo os francos, né? Que vieram a ser os franceses. Aí nós temos o 3 aqui, os burgúndios. Os burgúndios vieram a ser os suíços, né? A Suíça aqui. Aí nós temos o 4, bem aqui assim, lá no começozinho, que é os suevos. Nós aqui brasileiros, nós somos descendentes dos suevos, porque os suevos são os que vieram mais tarde ser os portugueses, né? Aqui é que fica Portugal. Aí nós temos também os 5, os vândalos, que fica no norte da África. Aqui, os vândalos a gente não sabe quem eles se tornou depois, porque eles desaparecem do mapa depois. Quando a gente vê um outro poder subindo desses 10 aí, né, um chifre pequeno que destrói 3 desses 10. E aí, um dos 3 está os vândalos, né? O de número 6 está aqui embaixo, né? Os visigodos. Os visigodos vieram a ser, futuramente, né, os espanhóis. Cadê o de número 7? Lá em cima, os anglo-saxões, que vieram a ser os ingleses, né? A Inglaterra, ali em cima. E temos aqui o de número 8. O de número 8 também sumiu depois do mapa, assim, a tribo, né? Não o território, porque o território depois foi dominado. E nós temos aqui o 9, os lombardos. Temos os lombardos, a Tchecoslováquia para cá. E temos o 10º, os érules, que também desapareceram, né? Essa tribo aí desapareceu porque foi arrancada pelo chifre pequeno. Então, exatamente esses pontos que a irmã marcou são os 10 chifres que saíram de Roma, né? Porque esse era o Império Romano do Ocidente, que foi dividido exatamente nesses 10. E são também os 10 dedos da imagem que Nabucodonosor vê, né, no seu sonho lá em Daniel capítulo 2. Pois bem, em Daniel capítulo 7, voltando, Daniel capítulo 7, vamos aqui. No versículo... Irmão, você pode passar o próximo slide para ver em qual está? Pronto. Nesse slide aí, que a irmã está mostrando, eu fiz questão de colocar essa imagenzinha vermelha aqui no centro. Aí aqui tem a cidade de Roma, porque é daqui dessa cidade, é daqui desse lugar, que sobe essa ponta pequena, que tem na imagem aí, esse chifrinho pequeno. Que a gente vai ver quem ele simboliza, não é? Quem é simbolizado pelo chifre pequeno. Eu queria que a irmã desse um salto lá para o slide de número... Deixa eu ver. Vamos para o slide de número 14, irmã Renata. O slide de número 14. Pronto. Ficou um pouquinho assim fora de lugar, né? Mas enfim. Eu quero ler esse texto desse homem que é considerado um dos pais da igreja, porque ele viveu no 2º século. O nome dele é Tertuliano. Ele foi discípulo de Policarpo, né? Que por sua vez foi discípulo do apóstolo João.
E Tertuliano, ele diz o seguinte, ó, ele está fazendo um comentário de um texto que tem lá em Tessalonicenses, né? Que eu vou já abrir para a gente entender. Diz assim, ó, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Que obstáculo há, além do Estado romano, cuja queda, sendo fragmentado em 10 reinos, introduzirá o anticristo de suas próprias ruínas? É uma pergunta que ele faz. Mas eu quero só contextualizar essa pergunta que ele faz. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver se é aqui. No versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois bem, o apóstolo Paulo está falando do surgimento do anticristo, não é? E ele diz aqui que só tem uma coisa que o detém. Quando essa coisa que detém ele, para ele aparecer, né, que impede de ele surgir, quando essa coisa desaparecer, sair do caminho, então a ponta pequena vai surgir, o anticristo. E ele diz assim no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, agora guarde essa informação, desfará, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Enfim, ele está falando que o Ministério da Injustiça já operava nos seus dias, mas tinha um poder, tinha alguma coisa que o detinha de ele surgir com mais poder, com mais potência. E esse homem aqui no slide, chamado Tertuliano, ele diz quem é. Ele diz quem é que estava impedindo. Ele fala, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Aí ele fala, que obstáculo há, além do Estado romano, cuja queda, sendo fragmentado em 10 reinos, introduzirá o anticristo de suas próprias ruínas? Então, olha o que ele está perguntando, né? Ele está dizendo, olha, não há que obstáculo há se não é o Estado romano, o Império Romano? Quando ele cair, for fragmentado em 10 reinos, introduzirá de suas próprias ruínas o anticristo, né? Então, ele vivia no segundo século, o Império Romano ainda não tinha caído, ainda não tinha ainda se desfeito em 10, mas ele já acreditava pela profecia de Daniel 7 e também essa de 2 Tessalonicenses, que o Império Romano era simbolizado pelo quarto animal de Daniel e que ele era que detinha, né, estava ali impedindo de o anticristo surgir. Quando é que ele surgiria então? Quando essa coisa que o detinha desaparecesse. E aí ela desapareceu no ano 476, o Império Romano. Desapareceu como império, porque foi fragmentado em 10 reinos, 10 pequenos reinos. E foi dentre esses 10 reinos que surgiu a ponta pequena, que é o simbolizado pelo anticristo. Porque esse texto aqui de 2 Tessalonicenses fala que esse poder se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, não é? E lá em Daniel 7, vamos voltar para lá, em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7 diz assim:
Daniel 7 fala que esse chifre, ele tinha olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Lá em Apocalipse 13, falando da besta que sobe do mar lá também, lá em Apocalipse 13 diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13. Falando da besta que sobe do mar, diz assim, ó, e pus-me sobre a areia do mar, no verso 1, e vi sobre do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aí diz mais assim na frente, verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, lá em Daniel 7 fala que a ponta pequena, no versículo 8, falava grandes coisas. Apocalipse 13 fala que a besta que sobe do mar também fala grandes coisas e blasfêmias. Então, não há dúvida aqui de que é o mesmo poder. A ponta pequena de Daniel 7 e Apocalipse 13, a besta que aparece ali, é o mesmo poder. E que poder é esse que fala blasfêmias, né? Pela sua boca sai blasfêmia. Primeiro a gente tem que entender pela Bíblia o que significa blasfêmias, né? Eu queria pedir para a irmã Renata abrir lá no slide de número... Deixa eu ver aqui. De número 37. Irmã Renata, você pode abrir lá? Slide de número 37. Pronto. Aqui, nesse slide, tem um texto de Apocalipse 13, verso 5, que eu acabei de ler, que fala, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não é? Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 30 a 33, que está aí no slide. Diz assim, Jesus fala o seguinte, eu e o Pai somos um. Olha só o que Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, Jesus está dizendo que ele e o Pai são iguais. Ou seja, Jesus é divino, Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Olha o que era blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia, à luz da Bíblia, porque é verdade, isso aqui que os judeus estavam falando que era blasfêmia, realmente era uma blasfêmia. Era um homem se dizer Deus. E quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, eles entenderam que Jesus estava dizendo com isso que ele era Deus. E eles entenderam errado? Não. Jesus era Deus. Mas para eles, Jesus era apenas um homem. Então, para eles, Jesus estava falando uma blasfêmia. Porque o homem que diz ser Deus está falando uma blasfêmia. Né? O próximo slide, irmão, o 38. Próximo slide, 38. Pronto. Lucas capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Olha o que é blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, nós temos pelas Escrituras dois conceitos de blasfêmia. O primeiro é alguém dizer, né, alguém que sendo homem, se fazer de si Deus, né, fazer dele mesmo Deus. E o outro conceito de blasfêmia é o homem que diz que pode perdoar pecados. Né? Porque quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Os judeus estavam corretos nisso. É verdade, só Deus pode. Mas Jesus, ele era divino. E independente disso, ele mesmo como homem, ele recebeu a autoridade de Deus. Só ele na face da terra tem essa autoridade. Podia ter essa autoridade na condição de homem de perdoar pecados, porque ele compartilha
da natureza divina do Pai, né? Então, esse chifre pequeno, ele fala blasfêmias, né? Ele fala blasfêmia nos dois conceitos. Ele diz ser Deus, porque os Tessalonicenses fala que ele se senta no lugar, no templo de Deus, querendo parecer Deus, e ele comete também o pecado de falar blasfêmias no sentido de que ele acha, crê e ensina e diz que tem poder também de perdoar pecados. Então, que poder é esse? Né? Que poder é esse que fala essas coisas, né? Eu tenho aqui no slide de número 39, irmã Renata, o próximo slide. Todos esses textos que eu estarei lendo, eles são textos que eu tirei de livros de história, né? E eu vou ler agora um texto que está no dicionário eclesiástico da Igreja Católica. Esse texto, você até encontra aqui uma imagem do Papa Francisco sentado aqui num trono, praticamente, né? Ele está aqui no trono. Agora, olha aqui o que tem do lado dele, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Nós temos a imagem de anjos, de 2 querubins aqui, né? E Deus, né, ali no santuário, que a gente tem um propiciatório, que é a tampa da arca da aliança que fica no lugar santíssimo. Nós temos em cima do propiciatório a imagem de 2 querubins também. E o Shekinah, que é a glória de Deus, se encontra entre os 2 querubins, porque significa que Deus está ali presente. E o Papa, né, ele se assenta a Deus, ser Deus, como diz Tessalonicenses. E olha esse texto que tem do lado, né? Esse texto que eu tirei do dicionário eclesiástico da igreja. Diz assim, que não é de homem. Olha só, não é homem. E a gente viu lá o texto que, quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo que, além de homem, ele era Deus também. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque ele, sendo homem, com aquelas palavras, estava dizendo que também era Deus. E o Papa, ele não pode falar as mesmas palavras de Jesus, né? Mas os materiais da Igreja Católica diz que ele não é meramente homem, mas a irmã pode ir até acompanhando aí com a setinha, a leitura aqui, ó. Mas como se fosse Deus. Ele não é meramente homem, mas como se fosse Deus. E é o vigário de Deus, ou seja, ele é o substituto, né, de Cristo aqui. Só o Papa é chamado Santíssimo, monarca divino, supremo imperador e rei dos reis. O Papa é de tão grande dignidade e poder, diz o dicionário eclesiástico da Igreja Católica. É de tão grande dignidade e poder que se constitui uno no tribunal com Cristo. De tal maneira que tudo que o Papa faz parece proceder da boca de Deus. Então, assim, não tem como nós termos dúvidas de que aquela ponta pequena de Daniel 7 e aquela besta que aparece no capítulo 3, falando grandes coisas e blasfêmias, é um símbolo perfeito do poder que surgiu de Roma, né, surgiu do Império Romano, é um poder religioso, e esse poder religioso que fala grandes coisas, tem boca de homem, olhos de homem, ele é simbolizado inequivocamente pelo papado. Não tem como. Um outro texto que a gente pode ver, tirado também dos materiais da Igreja Católica, né? É o próximo slide, mas nada, você pode passar. Aqui nós temos uma declaração do Papa Leão XIII, né? Uma encíclica, né? A carta de junho de 1894. Ele diz assim, ó: ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E a besta diz o texto bíblico que tinha uma boca que falava grandes coisas. Eu não sei vocês, mas eu considero isso uma grande coisa. Um ser humano dizer que ocupa na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E um outro texto, né, tirado também de materiais da igreja, diz assim: todos os nomes que são atribuídos a Cristo na Escritura, mencionando a sua supremacia sobre toda a igreja,
são também atribuídos ao Papa. Então, se a gente for olhar nas Escrituras os nomes que é atribuído a Cristo, em relação à sua supremacia sobre a igreja, nós vamos encontrar ali dizendo que Jesus é o cabeça da igreja, que ele é o rei dos reis e é senhor dos senhores, não é? Enfim, que ele é Deus. Então, se a Igreja Católica mesmo está dizendo em seus materiais que todos esses nomes que são atribuídos a Cristo também são atribuídos ao Papa. Para mim isso é uma grande coisa, né? Assim, que sai da boca da besta, porque diz o texto que tinha uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias também contra Deus, não é? Um outro texto, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Enfim, esse texto é um texto que eu tirei de um livro chamado Testemunhos Históricos de Daniel, página 416, de Araceli de Mello. Ele diz o seguinte, é o próximo texto, irmã Renata. Ele diz assim, é o próximo slide, ele diz assim, ó, coisas que possivelmente a besta fala lá no íntimo de seu coração. É isso aqui. Eu tenho poder para ser Deus na terra, no céu, no purgatório, no inferno. Eu tenho poder para ter todos os homens como meus súditos e sob o meu único poder. Eu tenho poder para pôr e depor os reis. Eu tenho poder para receber adoração na terra e no céu, dos homens e dos anjos. Eu tenho poder para ser infalível. Eu tenho poder para estabelecer a tradição dos homens em lugar do evangelho de Cristo. Eu tenho poder para mudar a lei imutável do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder para mudar o repouso do Santo Sábado para o dia de repouso do paganismo romano, o domingo. Eu tenho poder para estabelecer dias santos. Eu tenho poder para perdoar pecados. Eu tenho poder para vender o perdão dos pecados. Eu tenho poder para vender as graças gratuitas de Deus. O próximo slide, irmã. Continuação. Eu tenho poder para estabelecer dogmas de fé. Eu tenho poder para crucificar a Cristo novamente no sacrifício da missa. Já imaginou? Eu tenho poder para operar o milagre da transubstanciação. Eu tenho poder para impor a idolatria. Eu tenho poder para fazer e canonizar santos. Eu tenho poder para impor a adoração dos santos. Eu tenho poder para estabelecer a Virgem Maria como advogado do pecador. Eu tenho poder para dizer que todos os que se salvam, salvam-se unicamente por meio dessa divina mão, que é a de Maria. Eu tenho poder para tornar a alma imortal. Eu tenho poder para lançar no inferno a quem comigo discordar. Eu tenho poder para abrandar o fogo do inferno com missas. Eu tenho poder para tirar as almas do purgatório e mandá-las ao céu. Eu tenho poder para excomungar os reis e seus súditos. Eu tenho poder para perseguir e matar os hereges. Eu tenho poder para destruir os santos do Altíssimo. Em Daniel capítulo 7, no versículo 25, falando desse poder, diz assim: E este poder proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Eu queria que a irmã Renata colocasse no slide de número, deixa eu ver, rapidinho aqui, porque eu estou acompanhando aqui no meu também. O de número 23, irmã, só para a gente entender uma coisa. O slide voltando, o de número 23. Slide de número, pronto. Ficou um pouquinho fora do lugar, né? Mas, enfim. A gente viu no estudo passado que na profecia, um tempo significa um ano. E um ano, na Bíblia, ele não tem 365 dias. O ano, no calendário judaico, ele é de 360 dias. Então, 2 tempos significa 2 anos. 360 mais 360, 720. E temos metade de um tempo. 360 dividido por 2 dá 180. Então, daria um total de 1.260 dias.
360 mais 720 mais 180, que tem aqui em cima, né? É um total de 1.260 dias, ou 42 meses proféticos, que equivale a 1.260 anos. Por que anos? Porque a gente viu no estudo passado que um dia na profecia significa ano, né? Um ano. Um dia, um ano. E a gente vê, assim, quando a gente analisa a história, que o Papa, o sistema papal, né, o poder papal, ele teve, assim, autoridade civil no ano 530 para o ano 538. Nesse período de 8 anos, ele foi adquirindo autoridade civil e foi confirmado isso no ano 538, quando o imperador do Império Romano lá do Oriente, Justiniano, concedeu ao bispo de Roma, lá no Ocidente, a autoridade civil. Ele tinha autoridade como chefe da igreja, né, católica, como bispo de Roma, como líder religioso. Ele não tinha autoridade civil, né? Ele não tinha como opinar nas coisas do Estado. Quando foi dada essa autoridade ao bispo de Roma, aí nasceu o papado. Ele tinha autoridade religiosa, não é? Ele não podia, ele não conseguia perseguir os hereges, né? Ele não tinha esse poder assim, embora ele fazia também, mas como ele fazia? Ele fazia através dos reis que eram súditos do bispo, né? Que tinha ele como um líder espiritual. Então, quando ele queria perseguir alguém, ele pedia ou persuadia um rei de um daqueles 10 reinos, né? Que veio do Império Romano. Ele persuadia os reis a perseguir os cristãos. Mas depois que ele passou a ter autoridade civil, agora ele mesmo era quem mandava mesmo perseguir e destruir aqueles que ele considerava herege, né? E isso durou do ano 538 até 1798, né? Exatamente um período de 1.260 anos de supremacia papal. Como foi que aconteceu essa perseguição? Na prática. Então, vamos aqui a outros slides, né? Lá, deixa eu ver, o slide de número 43, Renata. Nós temos aqui a famosa Inquisição, né? Do século XIII. Aqui nessa imagem, a gente pode ver uma fogueira sendo acesa, e nesses tipos de fogueira aqui era jogado muitos cristãos, que era tido como hereges pelo o sistema católico apostólico romano, né, liderado pelo papado. O próximo slide, irmã Renata, tem um texto do Grande Conflito, da página 59, fazendo um comentário, né, da Inquisição, do que aconteceu ali. Diz assim o texto: no século XIII, foi estabelecida a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos dirigiam a mente de homens maus, enquanto, invisível entre eles, estavam anjos de Deus, fazendo tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de ações por demais horrorosas, para serem desvendadas ao olhar humano. A grande Babilônia estava embriagada do sangue dos santos. Os corpos mutilados de milhões de mártires pediam vingança a Deus contra o poder apóstata. Então, irmãos, assim, nós não temos noção do que os nossos irmãos sofreram ali no século XIII, e até mesmo antes do século XIII, as perseguições, as coisas que aconteciam, nomes, irmãos, de homens de Deus que a gente que não foi registrado, né? Assim, pela história nós não encontramos, mas vamos encontrá-los no céu. Mas as coisas eram tão terríveis ali que a irmã White fala que não dá para ser desvendados ao olhar humano. Mas um anjo do Senhor estava ali fazendo relatório de toda a maldade, de tudo aquilo que era feito contra os filhos de Deus, e eles vão dar conta no dia do juízo, que a gente vai estudar no próximo estudo, porque aqui fala que em Daniel capítulo 7, né, Daniel capítulo 7, no versículo 9 diz assim:
Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Em Daniel 7, aí, no versículo 25, fala desse poder mudando a lei de Deus e destruindo os santos do Altíssimo. E no versículo 26 diz assim, Daniel 7, 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, o domínio desse poder papal, né, do poder que estava perseguindo os filhos de Deus, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o que vem depois do juízo? E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então, irmãos, depois vai ter um juízo, né, nesse estudo aqui, que a gente vai ver, o juízo investigativo. No próximo estudo, eu acho que já dá para ir para Daniel 8. Aí as coisas que ficaram faltando em Daniel 7, que é mais a parte do juízo, a gente também vai encontrar em Daniel 8. Aí nós vamos fazer a junção das informações e assim nós já estudamos Daniel 7 e 8, ok? Mas enfim, Deus ele tem os seus, né? Tem muito conteúdo aí, a irmã Renata tem aí os slides. A gente talvez use eles na próxima vez, mas o nosso tempo já estourou. E assim, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter a certeza de que, assim, todas essas coisas vão se repetir depois no futuro. Os filhos de Deus serão perseguidos de novo, porque Apocalipse fala que ainda não se completou o número, né, o número dos santos. Então, quando se completar, que ainda está para acontecer, então Jesus virá para nos buscar. E aí será estabelecido depois um reino eterno, que nunca será destruído. Que lá em Daniel 2, esse reino é simbolizado por uma pedra, que é jogada na estátua que Nabucodonosor vê no sonho. Essa pedra destrói todos os reinos. E essa pedra forma um reino só. E cresce. E permanece eternamente. E nunca mais será destruído. É o reino de Cristo. Que nós possamos fazer parte desse reino. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí. E Renata terminou e meu notebook também já descarregando aqui já. Viu? Amém, irmão. Foi uma bênção. Deus seja louvado pela sua vida, pelos seus momentos com Deus que resultaram nesse estudo muito revelador, né? E que Deus possa nos abençoar com toda essa verdade. Vamos fazer uma oração para que a gente termine. Tá fechado o áudio. Ok, vamos fazer uma breve oração. Eu tenho aqui só 7%. Vamos Número orar. da perfeição, né? Então vamos orar. Amém. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso, que o Senhor possa continuar nos abençoando também nos encontros que teremos ainda no futuro. Seja com a irmã Renata, com todos que estão aqui participando também, que o Senhor possa de alguma forma ter nos abençoado hoje através da tua palavra. Que possamos guardar esses assuntos no nosso coração e que os mesmos possam servir também para a gente levar, né, esse conhecimento a outros. No nome de Jesus te agradecemos. Amém.